Doutora Mariana Fauster, e a gente vai falar sobre armadilhas para quem quer emagrecer. E ela também é mineira, por isso que eu falei para Maria Geralda Rocha. Ela é de BH, eu sou de Alfenas e a Maria Geralda é de Mercis. Doutora, falar de emagrecimento é sempre um assunto tão atual. Sempre tem alguém querendo emagrecer. Sempre tem. Principalmente nos dias atuais. Sim. Tem muita gente obesa, ou no sobrepeso, ou insatisfeita porque as roupas já não estão servindo mais. Às vezes não é nem muito, mas a roupa que ela gosta não está servindo. E aí entra naquelas dietas malucas e é muito complicado. E essas dietas também têm as suas armadilhas. E a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos tentar tirar o máximo de armadilhas da frente do caminho de vocês. E eu vou ficar de olho aqui para ver as perguntas que as pessoas estão nos fazendo. E a gente começa o nosso tema de hoje falando sobre qual armadilha? A gente vai começar falando sobre as dietas muito radicais. Eu acho essa uma das piores armadilhas que a gente tem. Essas dietas em que você não pode comer de nada, né? Porque ninguém aguenta não comer de nada. Isso é verdade. Ninguém aguenta falar assim, chega muito paciente assim, não tô comendo pão. Por quê? Eu não pedi para você parar de comer seu pãozinho. Não é o pãozinho que te engorda. Mas todo mundo fala assim, mas é o pãozinho que me engorda. Coitado do pãozinho, Rita, ele não engorda ninguém. Ele não engorda, né? Ele não engorda. Só a gente que engorda, né? O problema não é o pãozinho, não é o arroz. É muito importante a gente falar isso. O problema é a quantidade. Comer demais. E aí você engorda. Mas um alimento, ele não engorda. Mas se você deixar esse alimento fora da sua dieta, e isso for uma coisa que você gosta muito, você acaba ficando triste e não consegue emagrecer. Então essas dietas muito radicais, Rita, elas não funcionam. Já está provado que a pessoa não consegue ficar nem 2 meses numa dieta radical. E às vezes as pessoas falam, não, tem que ser pelo menos por uns 6 meses para perder X quilos, para poder... É porque a gente não engorda da noite para o dia. Né? As pessoas começam a perder, igual você falou, as roupas, são coisas de anos, às vezes aí na primeira gravidez, aí não recupera o peso todo na segunda, é uma coisa que vai acontecendo aos poucos. Não dá pra gente querer recuperar em 2 meses o peso que você ganhou em 20 anos. E aí, se você tá com um programa muito restrito, em que tirou o seu pãozinho tão amado, tirou o arroz, você não vai conseguir manter. E aí você não perde peso. Então o pãozinho é possível. Agora tem pessoas que falam assim, eu tiro o miolo do pãozinho. Isso ajuda, ela come o pãozinho, ela mata a vontade, mas tira o excesso do miolo. Isso resolve, doutora? Já ajuda. Porque se você tirar o miolo, você está tirando parte de toda aquela farinha, de toda aquela gordura que foi feita ali. Você vai estar comendo menos. Quem come pouco, come de tudo. Quem come pouco, come de tudo. Gostei dessa frase. Essa frase não é minha. Não é sua, mas eu gostei dela, viu? Eu gostei, você também gostou, gostei, né? Comer pouco, come de tudo. Pensa nisso, você que gosta de comer de tudo como eu, então tem Esse é o segredo, Rita. Controlar a quantidade. Pouco, mas come de tudo. Você pode comer sua saladinha, depois você comer um prato principal e até uma sobremesa. Mas é que tanto. Né? A questão é a quantidade que você vai comer. A genética influencia nisso, doutora? Por exemplo, a pessoa cresceu comendo pãozinho. Aí ela quer cortar o pãozinho, ela não vai conseguir. Então ela vai tirar o miolo, ela vai comer a metade, ela vai comer, ao invés de comer 3 no café da manhã, ela vai comer 1 só. Ou seja, ela vai começar a diminuir. Mas a genética dela, mamãe, papai, tio, vovô, todo mundo da família tem uma tendência à obesidade. Ela vai ter que fazer um esforço maior? Vai. Aqui o paciente que tem a genética que favorece o ganho de peso, a luta dele é um pouco mais longa às vezes, mas não torna isso impossível. Esse paciente ele vai ter que se dedicar um pouquinho mais, mas ele consegue emagrecer também. A gente também não pode ficar achando porque todo mundo está acima do peso na nossa família, porque eu tenho uma genética que não é possível emagrecer. Acaba sendo uma outra armadilha, né? Que a pessoa vê, entende que a genética dela é favorável ao ganho de peso e fica desmotivada. Não fique. Mesmo tendo uma genética que não te ajuda, é possível emagrecer. Boa vontade também ajuda?
Ai, a boa vontade é quase a mãe do emagrecimento. É a mãe do emagrecimento. É a mãe do emagrecimento. Porque para você perder peso, a gente já falou, olha, do tempo. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. A gente já falou que a genética, às vezes, pode interferir, interfere mesmo. Então, se você não tiver boa vontade, você vai se cansar muito rápido e vai largar o processo pelo caminho. O normal seria uma dieta regulada, orientada por uma nutri, por uma endócrino. Por quanto tempo? Ou depende do quanto a pessoa quer emagrecer que vai interferir nesse tempo? Depende do quanto a pessoa precisa emagrecer. Uma pessoa que está com 20 quilos a mais do que ela deseja e é saudável para ela, achei muito legal o que você falou no começo, que é emagrecer para ser saudável em primeiro lugar, ela vai precisar de um tempo menor que uma pessoa que está 40 quilos a mais. Né? E depende da boa vontade também. Quem está com muita boa vontade para o tratamento vai emagrecer mais rápido do que aquele que está com pouca boa vontade. E tem um detalhe que eu observo, a gente vê nas redes sociais muitas pessoas postando esse período de dieta, de esforço, mostrando que faz exercício físico e que mostra o prato, aquela coisa toda. A gente vê isso com muita frequência. E a gente percebe assim que a pessoa, ela realmente está se esforçando, ela está fazendo e seguindo estas orientações, que não fica só na alimentação, né? Quer dizer, o tempo vai interferir, a quantidade que precisa emagrecer, a genética, o que se põe no prato, mas tem um pool de coisas. Nós falamos do adoçante, né, que muita gente, não, agora eu vou cortar o açúcar. Tudo meu vai ser diet, inclusive o sorvete. Então... Agora quem vai falar é a doutora. O que acontece no alimento diet? Maravilhoso, igual você falou. O alimento diet, ele não tem açúcar, certo? Mas às vezes para ele ficar gostoso, ele tem muita gordura, que engorda muito mais que o açúcar. Né? A gordura, ela tem 9 calorias, 1 grama. O açúcar tem 4, é mais que o dobro. Então, às vezes, você vai estar trocando um docinho que você tanto adora depois do almoço, que tem pouca caloria, por um doce diet super calórico, porque é rico em gordura. E você abriu mão do seu prazer, que não era o seu maior problema, e não vai emagrecer, vai acabar engordando. Então tem que ter cuidado, isso é uma armadilha muito comum no processo de emagrecimento. A pessoa às vezes gasta mais dinheiro, tira dinheiro de coisas importantes para comprar o diet. Que é mais caro. Que é mais caro, né? E o diet, ele ajuda o paciente que não pode ingerir açúcar. Então, essa é uma armadilha. Enorme, muito comum. E vem na prateleira, né? Diet, saudável. Não é uma verdade. Nem sempre o diet é mais saudável. Agora, o diabético, ele tem uma propensão à obesidade. Alguns tipos de diabetes, algumas pessoas, alguns organismos reagem ao diabetes com obesidade. Né? A pessoa vai ganhando um sobrepeso que não é desejado por ela. E ela, então, que tem a restrição do açúcar por conta do organismo, ela também vai engordar mais ainda. Se ela não tomar cuidado, se ela achar que porque está comendo diet, ela pode comer grandes quantidades, ela pode acabar engordando mais, o que é muito ruim para o diabetes dela. Então, o diet, mesmo para quem é diabético, é complicado. É complicado, tem que tomar muito cuidado. Às vezes, até o diabético é melhor comer um pouquinho do que não é diet, do que comer uma grande quantidade do produto diet. Achando que não vai fazer mal e vai fazer. E vai fazer muito mal. Doutora, qual é a armadilha mais comum? Eu estou aqui falando do diet, mas você deve ter uma lista de armadilhas aí, né? Tem inúmeras armadilhas. Por exemplo, remédios. Essa é uma que me preocupa muito, Rita. O uso de remédios na internet, as propagandas milagrosas com remédios. Isso é uma armadilha que, além de não te ajudar, ela muitas vezes coloca a sua vida em perigo. O uso de medicamentos sem orientação médica para perda de peso, ela é um problema de saúde hoje no Brasil. Inclusive tem uma divulgação daquelas enzimas e não sei o quê.
Também é uma armadilha? Também é, porque a aplicação de uma enzima não vai fazer um paciente que está com uma grande quantidade de peso perder. A enzima vai ter uma ação muito naquele lugar que ela foi aplicada. E haja aplicação. E então, haja aplicação. Nossa. Não vai resolver. Se fosse só fazer enzima, é que às vezes eu tento explicar. Não precisava fazer todo o resto, não precisava comer melhor, não precisava nisso. Fazia enzima, mas ela não resolve. E aí o paciente fica frustrado e triste mais uma vez. Eu tenho aqui a Maria Geralda Rocha, lá de Mercedes, ela fez questão de colocar aqui, ela colocou sobre a dieta dela. Ela colocou: Rita, estou fazendo uma dieta porque tenho uma cirurgia de hérnia. Tinha que emagrecer 7 quilos e já emagreci 13. Olha que bom! Nossa. Mas a Nutri veio aqui em casa e passou a dieta. E sobre o azeite eu uso extra virgem, mas pouco. Maravilhosa. Primeiro, parabéns para ela, né? Porque perder 13 quilos, ela tá com muita boa vontade. Essa tá. Ela tá com extrema boa vontade. Dá muito parabéns para ela. E para a cirurgia é super importante, porque senão ela não recupera da hérnia. Se ela estiver muito acima do peso, ela vai ter problema na hora de recuperar. E ela fez o passo certinho. Primeiro, a base do emagrecimento é melhorar a alimentação. A Nutri foi lá, passou as quantidades certinhas. Essa frase, quem come pouco, come de tudo, é de um Nutri. Olha aí! E eu gostei, porque às vezes a gente quer, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal, mas às vezes não come por quê? Tá dentro, né, com essa coisinha na cabeça, né? De não posso, não posso, não posso. O problema não é o não posso. Eu não posso muito. Não pode muito, é verdade. E aí a pessoa fica muito difícil, porque nada ela pode, e aí ela não consegue fazer o tratamento. Com certeza, a sua ouvinte, ela não está comendo uma coisa muito restrita, porque olha como ela falou com tranquilidade da dieta dela. Verdade. Ela falou com muita leveza. A Flávia Talento. Flávia, um beijo para você, viu, querida? Estamos esperando você aqui no programa. Ela colocou assim: interessante e importante estas informações da doutora. E a Mônica Cardoso colocou: fui em um endocrinologista que me receitou vários remédios para ajudar a perder peso. Quase morri. Passei muito mal. Tomei pavor de endocrinologista. Eu tô falando isso aqui porque isso acontece com muitas pessoas. Mas porque ela teve uma situação negativa. Mas aí é que tá. E essa também foi uma armadilha. Ou seja, ela talvez não tenha feito os exames, as coisas corretas para ter certeza de que aquilo faria bem a ela. Tem isso também, doutora? Tem, e eu quero dar uma boa notícia para ela. A medicina vive um momento muito... Para a Mônica. Para a Mônica. Desculpa, Mônica. Vive um momento muito interessante. Ela está evoluindo muito no tratamento medicamentoso para tratar o excesso de peso. Então, essa quantidade importante de medicamento que ela usou, isso não é uma prática nem que a gente tem feito atualmente. Hoje são poucos medicamentos super eficazes, seguros. Tem medicamento que pode ser feito para crianças acima de 12 anos, que podem ser feitos para idosos, mas é o que você falou, foi perfeito. Tem que fazer os exames antes, tem que ser extremamente bem indicado, o paciente tem que ter indicação. Mas são medicamentos novos, que surgiram há pouco tempo e que estão revolucionando o tratamento. Então isso poderia ajudá-la, ou seja, ela não precisa deixar de tomar esse medicamento, exatamente, mas tem que tomar um medicamento adequado ao organismo dela, às condições de saúde dela, é isso? Exatamente isso. E eu falo assim que quando você está lidando com vidas, a gente não tem uma receita pronta de bolo. Tem paciente que vai muito bem com uma medicação e tem paciente que não vai bem, mas a gente tem que explicar isso. Tem que deixar isso bem explicado. E se você não for bem com o tratamento, não tem que desistir. Tem que voltar no médico e a gente fazer uma nova tentativa de tratamento para você. Porque é comum, o ser humano, cada organismo é de um jeito. Tem gente que a febre melhora com o remédio, tem gente que precisa de outro. Só não pode desistir do emagrecimento. E olha, eu tô aqui procurando, peraí, eu acabei de perder mais uma participação aqui. Rita Maria, não faz isso. Tá aqui, comentário. A Júlia Ramos colocou assim: boa tarde, muita paz a todos vocês. Tenho uma amiga bem gordinha e me critica porque como o dia todo.
Ela fica várias horas sem comer e não emagrece. Lembra o que a gente falou? Quem come pouco, come de tudo. Às vezes ela come várias vezes ao dia, pouca quantidade. E às vezes ela é muito ativa, faz muito exercício, ela gasta o que ela come. E às vezes você pode ficar horas sem comer, quando você vai comer, você come uma quantidade muito grande que você não gasta. Aí você, o que você faz? Nosso corpo guarda com uma fidelidade absurda tudo que a gente come a mais. Então, a amiga dela que a critica, que não está conseguindo emagrecer, é que tem que seguir a regra dela para poder conseguir emagrecer. Talvez se ela comer poucas quantidades, várias vezes ao dia, ela vai emagrecer. Ficar sem comer, jejum, não é necessariamente necessário para perder peso. Isso é outra armadilha, Rita. Achar que você tem que ter um tipo rígido de alimentação. Ou fazer jejum, ou não comer carboidrato, ou ficar comendo de 3 em 3 horas obrigatoriamente. Isso não vale isso mais. A gente tem que respeitar o jeito que cada um gosta de comer. Por exemplo, quem gosta de tomar café da manhã, para que vai fazer jejum? Vai ficar triste o dia inteiro. Eu amo café da manhã, eu amo café da tarde, eu amo café de tudo. Mineira, né? Mineira, e tem que ter bolo, pão de queijo, tem que ter pão de Ai, queijo. delícia, eu faço meu pão integral, é uma delícia. Além da Júlia Ramos, a Elaine Uric, lá de Panambi, no Rio Grande do Sul, ela coloca assim: boa tarde, Rita Maria e Mariana. Minhas vizinhas querem emagrecer, mas gostam muito de doce. Esse é o principal vilão? É a pergunta dela. Olha, falar que é o principal é difícil, porque se a pessoa comer muito junk food, não comer doce, ela também engorda muito, né? Mas o doce, pequenas quantidades te dão muita energia. E aí, aquilo que eu falei, o corpo guarda essa energia muito. Então, o doce é um problema. Normalmente, o paciente engorda mais fácil quando ele come grandes quantidades de doce, sim. Isso não quer dizer que você não pode comer doce. Voltando às quantidades. As leis do emagrecimento. O doce, ele não está proibido, desde que ele seja em pequenas quantidades. Porque proibir o doce para quem gosta muito de doce é muito sofrido. É. A pessoa ama todo dia. O problema não é comer, o problema é comer em toda refeição, grandes quantidades. Às vezes trocar uma salada por um doce, trocar tudo pelo doce. Esse é o problema. A Deise Pastore Bilar, de São José dos Campos. Deise, um beijo para você, viu, linda? Ela colocou assim: boa tarde, Rita Maria e doutora Mariana. Devido a uma fratura no quadril, fiquei 1 ano e 4 meses tomando corticoide e sem atividade física. Ganhei peso e a endócrino disse que este peso será meu para sempre. Fui na nutricionista que me disse que como muito pouco. Voltei com atividade física 6 vezes por semana e mesmo assim, nada. Meus exames estão ótimos, tenho 63 anos. Tem solução? Claro que tem. Nossa, claro que tem. Ela já se empenhou. Isso não é uma verdade. Ela não tem que aceitar que ela vai ficar com esse peso para sempre. Na verdade, isso é quase um absurdo. Ela não tem que aceitar isso. E ela já está tomando várias atitudes importantes. Por exemplo, fazer atividade física. Mas emagrecer é possível, mas nem sempre é fácil. Muito pelo que a gente falou da genética, a questão de alguns medicamentos. Poxa, o corticoide atrapalha no emagrecimento. Incha, né? É verdade. Incha, piora o índice de glicose, de açúcar no sangue. Ele é um problema muitas vezes. Que bom que ela já pôde parar de tomar. Mas ela não tem que desanimar, ela tem que achar um profissional que está preparado para tratar o excesso de peso. Porque ela não tem que ficar com esse peso a mais. E ela já está no caminho certo. Pronto. Pronto. Eu tenho um monte de perguntas. Uma pergunta rapidinha. Açúcar demerara é realmente melhor que açúcar cristal? Na verdade, o melhor açúcar é o que é pouco. Olha como vai ficando caro. Comida diet, açúcar demerara. E não necessariamente vai emagrecer. Ela pode usar o açúcar branco, desde que ela use pouco. Todo açúcar é açúcar. Tem uma medida de arroz para dieta? Não tem. Depende do peso da pessoa, da quantidade de atividade física que a pessoa faz. Depende, cada um precisa de uma quantidade. A Sônia, quem perguntou foi a Viviane Peregrino e a Luciane Salerno. E eu tenho que encerrar com vontade de fazer mais um monte de perguntas aqui. A Sônia Maria colocou: eu estava com 95 quilos, hoje estou com menos de 67. Nossa. E não posso comer nada que tenha glúten, nem leite, nem ovos. Podemos trazer esse assunto aqui, doutora? Podemos. Porque para a Sônia vai ser interessante. Hoje nós usamos
sem carne, tem muita gente vegana, né? Usamos aquele bacon que, por sinal, estava gostoso. Então, para a gente mostrar esses alimentos que estão em alta, podem entrar na dieta e os cuidados que a gente tem que ter, vamos? Vamos. Conversamos com a doutora Mariana, foi um prazer recebê-la aqui, amei. Nós vamos disponibilizar o Instagram para que as pessoas, se tiverem dúvidas, que entrem em contato com você. E quem é de outro lugar, né, nós estamos com todo o Brasil, quiser vir para cá, para Campinas, sem problema? Sem problemas. Obrigada, doutora, muito Rita. obrigada por estar conosco. Obrigada a você, foi ótimo.